Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, estou muito feliz porque eu creio que hoje Deus, Ele vai te dar uma resposta. Sabe, muitas vezes a gente já acorda com aquele peso no coração, não é verdade? É um peso, é uma pressão de termos que tomar decisões. Irmãos, quando a gente é criança, a gente não tem essa preocupação. A nossa preocupação é assim, eu vou brincar com esse ou com aquele brinquedo. Eu vou assistir aquele desenho ou aquele outro. É essas preocupações, né? Mas quando a gente vai ficando mais velho, irmãos, a gente tem que tomar cada decisão séria, não é verdade? Decisões que se a gente faz algo agora, isso vai refletir lá na frente. Isso pode mudar toda uma história. Pense comigo numa coisa, você com a sua família, imagine que vocês decidam morar no exterior. Isso pode mudar tudo, irmãos. Pode mudar porque as próximas gerações podem já nascer em um outro país, outra cultura, entendeu? É só apenas um exemplo que eu estou te dando para você entender que uma decisão que a gente toma pode afetar tudo, pode afetar pessoas à nossa volta. E é por isso que devemos ter o temor do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 25 que o homem que teme a Deus, o Senhor o instruirá no caminho em que deve seguir. Só que, irmãos, não vem de forma automática isso. Não é assim, eu vou orar aqui agora e Deus já vai me dar uma direção. Ele pode fazer isso? Claro, já vi muitos testemunhos assim. Mas no geral, irmãos, Deus ele vai falando conosco no processo. À medida em que a gente caminha, em que a gente obedece, o Espírito Santo vai soprando no nosso coração, né? Ele vai trazendo na nossa mente umas certas impressões, é como se fossem pensamentos mais fortes do que o normal. E você fica pensando naquilo o tempo todo, isso pode ser um sinal de que Deus já está falando com você. Mas eu quero te mostrar uma outra maneira aqui, que pouca gente se atenta para isso. E sabe, irmãos, a hora da espera, ela é muito importante, porque enquanto você espera no Senhor, Ele vai trabalhando no seu coração, Ele trabalha nas circunstâncias à sua volta, Ele trabalha nos bastidores, em coisas que você não percebe. Tente imaginar o processo de uma semente. Ela fica grande parte do tempo debaixo da terra. Você não vê o que acontece lá. E assim também são as obras do Senhor. O escritor Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele disse o seguinte: assim como você não sabe como os ossos se formam na criança, na barriga de uma mãe, assim também você não sabe como é o trabalhar de Deus. Irmãos, o bebê fica 9 meses na barriga de uma mãe e a gente não fica sabendo como que ele se formou, como que aquilo foi se desenvolvendo. É claro que hoje, com o avanço da medicina, nós temos muito mais conhecimento. Mas a verdade, irmãos, é que Salomão queria dizer, Deus é um Deus de mistérios também, sabe? Deus revela, mas Ele sabe como trabalhar de um jeito que a gente não entende. E é normal que a gente não entenda, então não se culpe por isso, tá bom? Não se culpe se você está muito confuso. Irmãos, a confusão faz parte. Eu falo assim, não que Deus é Deus de confusão, porque não é. A Bíblia diz que Ele não é Deus de confusão. Mas muitas vezes Ele permite momentos em que a gente fica confuso para que Deus nos direcione da maneira correta, e para isso Ele espera que a gente seja dependente dEle, que a gente dependa somente dEle e que a gente fique nessa esperança, nessa expectativa de que a qualquer momento Ele vai nos dar a direção. Amém? Então eu vou ler com você aqui uma passagem que eu gosto bastante e eu vou te mostrar uma das maneiras que Deus Ele nos dá a luz, Ele clareia a nossa mente. Sabe quando você está confuso e você fica como se estivesse em cima do muro, sabe? Você não decidiu ainda qual lado, e aí aquilo é muito difícil, ter que tomar uma decisão séria. É claro que tudo começa quando você entrega a sua vida a Jesus. É aí que começa. Porque quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você entende que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E você então se arrepende e você decide caminhar com Cristo. Nessa hora o Espírito Santo vem morar dentro de você. Isso faz toda a diferença. E eu vou te mostrar aqui agora que Deus, Ele quer clarear as coisas na sua vida, mas existe um processo, existem coisas que precisam acontecer. E antes de começar essa mensagem, eu só vou te pedir uma coisa: se inscreva no meu canal, clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer do lado e aí então selecione a opção todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar comigo aqui todo dia. Glória a Deus.
Irmãos, eu estava pensando uma coisa aqui. Às vezes a gente fica preocupado, não sabe para onde ir, qual decisão tomar. E aí parece que Deus fica em silêncio, certo? Mas a verdade é que Deus já está preparando toda a rota, todo o caminho. E na hora certa, na hora exata, Ele vai clarear de uma maneira que você vai pensar: nossa, é exatamente isso que eu preciso fazer. Nossa, é exatamente isso que eu estava buscando em oração. Amém? Ele vai te mostrar o caminho, pode ter certeza. E o versículo que eu quero ler com você está em Isaías capítulo 30, o versículo 21, que diz assim, ó: se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho que você deve seguir. Amém, irmãos? Isso aqui nos mostra o seguinte: Deus não nos abandona mesmo quando a gente está confuso. Eu já passei por vários momentos de confusão em que eu não sabia se era o tempo certo do chamado começar, se era o tempo certo de eu tomar a decisão de ir para o seminário, fazer teologia ou não. Irmãos, na hora certa, a luz do Espírito Santo iluminou meu coração e a minha mente, e eu sabia exatamente qual caminho eu devia seguir. Então, o Espírito Santo, ele não está atrás de você, como Isaías disse, porque na época de Isaías, o Espírito Santo apenas direcionava, ele apenas guiava as pessoas, ele ungia as pessoas, mas ele não estava dentro das pessoas, o que faz toda a diferença. Então hoje o Espírito Santo está dentro de você, ainda que você muitas vezes não sinta, não perceba, mas Ele tem cuidado de cada detalhe. Ele se preocupa sim com as suas necessidades, por mais que você ache que não. Você precisa então manter a sua paz, a sua calma, adorar o Senhor. Irmãos, quando a gente fica focado no problema ou na decisão que a gente tem que tomar, a gente perde a paz, não é verdade? A gente só fala disso, a gente fica pensando nisso, a gente dorme e acorda só falando disso. Irmãos, isso não vai resolver. Então é muito importante que você deixe de lado a ansiedade, porque a Bíblia diz que a paz só vai vir quando você se lançar diante de Deus e entregar a Ele as suas preocupações e ansiedades. Amém? Eu sei que muitas vezes você tem tantos questionamentos, você tem tantas perguntas na sua vida e você fica triste, você não sabe a quem recorrer, mas eu quero ler para você uma passagem que eu acho muito interessante. Está lá em 1 Reis, capítulo 10, o versículo 1 em diante, em que a rainha de Sabá, uma mulher muito rica, muito próspera e também muito inteligente, ela também tinha suas questões difíceis. E então ela ficou sabendo através dos seus pais que havia um homem em Jerusalém chamado Salomão. E Salomão, ele era especialista em resolver questões difíceis. Inclusive, uma vez, 2 mulheres procuraram Salomão, dizendo cada uma que o bebê era seu. Então as 2 mulheres, as 2 supostas mães, chegaram diante de Salomão. E sabe o que Salomão falou? Vamos resolver essa questão muito fácil, Tá simples o problema. É só a gente partir o bebê no meio. A gente dá metade para uma moça e metade para outra mulher. E naquela hora, irmãos, a mãe se revelou, porque a mãe ficou desesperada. E ela então falou: não, pelo amor de Deus, nunca, não faça isso de maneira alguma. E pela reação daquela mulher, Salomão entendeu: você é a mãe. Olha que interessante, irmãos, porque o instinto de mãe realmente é muito forte, muito acima de uma encenação que alguém podia fazer. Então Salomão realmente era um homem muito sábio. E aqui em 1 Reis, capítulo 10, diz algo muito interessante. Olha o que está escrito: a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, dada a ele pelo Senhor, e ela foi testá-lo com perguntas difíceis. E quando chegou a Jerusalém, acompanhada de uma grande comitiva, ela trouxe camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. E ao se encontrar com Salomão, conversou com ele sobre tudo o que tinha em mente. E Salomão respondeu a todas as perguntas dela. Nada era difícil demais para o rei explicar. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele tinha construído, as refeições que eram servidas, o alojamento dos seus funcionários, o serviço e as roupas deles, os servos que lhe serviam bebidas e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ela ficou maravilhada. E ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país a respeito das suas realizações e de sua sabedoria é verdade. Eu não acreditava no que eles falavam, até que cheguei aqui e vi com meus próprios olhos. Na verdade, eles não me contaram nem a metade. A sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu ouvi. Como são felizes esses seus conselheiros que estão sempre diante de você e ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que
que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Olha que benção, irmãos. Aqui a gente vê uma história incrível, né? A rainha de Sabá, uma mulher poderosa, cheia de recursos, ela deixou seu reinado para buscar respostas. E a Bíblia diz que ela tinha perguntas profundas no coração. E o mais interessante é que Salomão, já cheio da sabedoria de Deus, estava preparado para atender às dúvidas dela. Quando ela chegou, ela testou Salomão com todo tipo de pergunta e Salomão respondeu todas elas sem nenhuma dificuldade. Agora eu quero que você repare numa coisa. A rainha de Sabá estava inquieta, cheia de questionamentos e ela saiu de lá maravilhada, não é assim? E isso me mostra, irmãos, que muitas vezes nós só precisamos de uma direção, de uma palavra, e Deus pode usar alguém na sua vida. Talvez você está me ouvindo agora, eu estou aqui te dando uma palavra de direção. Todo dia eu tenho trazido mensagens que podem clarear a sua mente. Irmãos, uma coisa eu ouvi e eu aprendi. Deus, Ele sempre usa relacionamentos para falar conosco. Tudo que Deus faz, na verdade, Ele usa relacionamentos. Talvez você ainda não tenha recebido essa resposta, mas continue confiando no Senhor, ande com pessoas sábias, porque a Bíblia diz: se você andar com alguém sábio, você também se tornará sábio. E não apenas isso, busque ter um relacionamento íntimo com o Senhor, porque o Espírito Santo, Ele vai falar no seu coração, Ele vai usar as situações e Ele vai ter a resposta certa para aquilo que você vem buscando. Pode demorar dias, meses, anos, mas irmãos, Deus já sabe da nossa maior necessidade. Ou você acha que não? Ou você acha que Deus não está nem aí para o seu problema, para aquilo que angustia você? Saiba de uma coisa, se algo está tirando a sua paz hoje, é do interesse de Deus, porque Ele não quer que você fique assim. Então, primeiro, lance diante do Senhor as suas ansiedades, a sua preocupação. Sem você fazer isso, irmãos, não vai resolver. Deus não fala com o coração ansioso. Eu ouvi isso há muitos anos atrás e eu cheguei à conclusão que é verdade. Quando a gente está ansioso de um lado para o outro, sabe o que Deus vai falar conosco? Aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Nós vemos um exemplo disso quando Jesus estava na casa de Marta e Maria. Marta ficou de um lado para o outro tentando arrumar a casa, estava ansiosa, preocupada. E quando ela ouviu a voz de Jesus, foi o quê? Jesus chamando a atenção dela. Ele disse: Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, hein? Mas isso não vai resolver nada. Você deveria estar aqui, aos meus pés, aprendendo comigo. E Maria fez essa escolha e essa parte não lhe será tirada. Então, irmãos, a melhor decisão nossa é estarmos aqui, ouvindo a palavra todo dia e depois fazendo uma oração. Não tem como a sua vida dar errado se você praticar tudo que você tem aprendido aqui. Irmãos, a palavra de Deus não erra. Essa mulher aqui, estava angustiada. Ela tinha muitas perguntas difíceis, complexas, e Deus usou Salomão para trazer as respostas para ela. Ela não precisava de mais dinheiro, ela não precisava de recursos, ela só precisava de uma direção na vida. E eu me lembrei que agora de uma passagem que está em Atos capítulo 8, a partir do versículo 30, em que a Bíblia diz que havia um homem que trabalhava também para uma rainha, ele era eunuco, e esse homem estava lendo o livro do profeta Isaías. E Deus fez com que Filipe fosse até esse homem, o evangelista Filipe, e ele foi até esse homem e perguntou: o senhor entende o que está lendo? E o homem respondeu: como é que eu posso entender se alguém não me explicar? E então esse homem convidou Filipe para subir na carruagem e sentar ao lado dele. E a Bíblia diz que esse homem ficou muito confuso, porque lá em Isaías 53 falava sobre uma ovelha que estava indo para o matadouro e ela não abriu a boca. E ele então perguntou para Filipe: Filipe, de quem esse texto está falando? E a Bíblia diz que Filipe começou a falar de Jesus. Jesus era essa ovelha que estava indo para o matadouro. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ele não abriu a boca diante das acusações. Irmão, sabe o que aconteceu? O eunuco ficou tão emocionado, tão impactado, que ele quis entregar a sua vida para Jesus e, mais do que isso, ele acabou se batizando ali mesmo. Sabe, irmãos, o que fica muito claro aqui para mim hoje é que no caso da rainha de Sabá e no caso deste homem que estava lendo a Bíblia, Deus mostrou que Ele conhece o nosso coração e Deus prepara respostas muito antes da gente fazer as perguntas certas. Deus deseja nos orientar. Isso não significa que Ele vai falar conosco o tempo todo. Deus, Ele vai falar na hora certa.
Não queira manipular a Deus, não queira fazer chantagem para Deus te atender, você não precisa disso. Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você falar alguma coisa. Antes mesmo de você falar alguma coisa, Deus já sabe o que está no seu coração. Amém? E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, eu não tenho ninguém na minha vida no qual eu poderia fazer uma pergunta, eu tenho muitas dúvidas, eu gostaria tanto de poder me abrir com alguém, até mesmo com um pastor. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, você tem a palavra de Deus com você. Ainda que ninguém fale contigo, o Espírito Santo pode falar no seu coração. E não somente isso, você pode ir atrás de alguém. Peça conselhos. Deus pode usar alguém para te dar sinais, direção. E às vezes através de uma conversa, a luz brota no seu coração. Amém? E como eu disse para você, se você orar com fé, se você estiver esperando no Senhor, não tem como dar errado. Deus não vai te deixar sem resposta. Ele vai fazer você enxergar essa saída na hora certa. Mas enquanto isso, Ele também quer ver o seu coração. Se você confia nele, se você depende dele e se você tem glorificado o nome dele. Então, tire o foco do problema. Olhe para o Senhor Jesus a partir de hoje. Comece a estudar a Bíblia, comece a andar no caminho do Senhor. Se surgir uma oportunidade para pregar numa igreja, num evento, não perca as oportunidades. Ore sempre que puder e Deus, Ele vai te dar a solução. Amém? Essas duas pessoas aqui tiveram suas vidas transformadas através de uma direção que Deus deu e com você não será diferente. Aleluia! E agora eu quero pedir uma coisa para você. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente você escreve assim: Senhor, dirija os meus passos. Amém? Eu creio que Deus vai dirigir os seus passos e nós vamos orar agora. Se você puder, feche os seus olhos e no final da oração, compartilhe com o máximo de pessoas que estão precisando de uma luz, mas também aquelas pessoas que você não conversa há muito tempo, envie nos grupos de WhatsApp, tá bom? Feche os seus olhos, eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar por esta oportunidade de estarmos juntos nesse momento de oração. Oh, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que me escuta agora e eu peço que o Senhor entre com providência na vida dela. Pai, muitas vezes nós ficamos confusos, sem saber qual caminho tomar, sem ter clareza sobre as decisões que precisamos fazer. Mas hoje nós aprendemos que mesmo quando não enxergamos a solução, o Senhor já está preparando tudo ao nosso favor. Oh, meu Pai, eu te peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque nós sabemos que não somos perfeitos. Quantas vezes nós deixamos de buscar a Tua presença e tentamos resolver tudo com a nossa própria força? Por isso, meu Pai, nós nos arrependemos diante de Ti e pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado, que nos lave e nos renove. Faça em nós, Senhor, uma limpeza profunda, restaura o nosso coração e nos dê a alegria da salvação. Assim como o Senhor levantou Salomão para responder às questões difíceis da rainha de Sabá, assim como o Senhor usou Filipe no caminho do eunuco e entregou uma mensagem poderosa de salvação. Eu creio, meu Pai, que essa pessoa que ora comigo agora, ela está experimentando essa certeza de que ela não está sozinha. O Senhor está movendo céus e terra para trazer clareza, paz e sabedoria. Eu oro também, meu Pai, para que cada dúvida vá embora, que o Senhor traga uma certeza, porque a Tua palavra diz que o homem que teme o Senhor, esse o Senhor vai instruir o caminho. Pai, por causa disso, eu entrego nas Tuas mãos agora todas as preocupações que nós temos, a preocupação financeira, a preocupação profissional. Tu sabes, Senhor, o quanto as contas, as dívidas, as dificuldades de trabalho podem tirar a nossa paz, mas nós confiamos que o Senhor é o nosso provedor, que nada nos faltará, porque o Senhor é quem cuida dos Teus filhos. Abre portas onde não há, Senhor. Abençoa cada um com o sustento necessário, que ninguém que está me ouvindo aqui venha passar necessidade, mas que todos possam testemunhar que o Senhor supre cada uma de nossas carências. Oh, meu Deus, eu te agradeço pelas bênçãos que o Senhor já derramou, mas eu creio que vem muito mais por aí. Por isso eu estendo as minhas mãos agora e eu oro por cada pessoa que faz parte dessa família na fé, que nós possamos crescer juntos na palavra, na esperança e no amor. Fortaleça, ó Deus, cada um de nós, renova as forças e que hoje seja um dia marcado por vitórias, milagres e respostas do alto do Senhor. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Deus, e Te agradecemos.
e declaramos: o Senhor é a nossa rocha firme e a nossa esperança eterna. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.